Olá, pessoal. Vou pôr meu fone aqui. Oi, Sheila, boa noite, pessoal, boa noite. Danilo, agora deu certo. Deu certinho? Deu. Ah, melhorei E minha luz aqui. aí? Ótimo. Boa noite, pessoal. Podem abrir os microfones, a gente vai esperar, né? O horário certinho. Por enquanto aqui a gente pode papear um pouco, se quiserem. Fique à vontade. Danilo fez bem a viagem. Foi bem de viagem, viu, Sheila? Ótimo. Ah, que bom. Ver se deu certo meu efeito aqui. É, eu ia pôr também um aqui para mim, que eu tenho dos Guardiões, mas eu acho que ele não ficou salvo. Não ficou salvo não, né, dos Guardiões? É, acho que não. Olha. É, não tô achando ele aqui também, não. Está certo, ficou melhor. O visual ficou melhor agora. Ai, ficou, ficou. Ah, não, Danilo, peraí, que ele apareceu e apagou aqui. Deixa eu ver. Ah, então tá por aí. Gente, eu abri, ele apareceu. E se eu coloco. Quem tá aqui na sala, Juliana, Melisneia, Olha a esposa. Mires do PS, É, Miris minha está por parceira de aqui. anos. E Danilo, você tem que ver que legal, nossa responsabilidade ela aumentou bastante. Até a última hora que o GDP me deu a informação, a gente está com 147 inscritos. Olha, Eu achei muito legal. Vamos ver se esse aqui é assim. Deixa eu ver como ficar. Ele ficava aqui bonitinho, meus guardiões. Tá na hora ainda, eu vou aqui brincando com a tecnologia, isso. né? Uma coisa interessante que o GDP pediu é que a gente gravasse a aula, sabe? Uhum. E aí ela já está até gravando já. Fizeram automático. Mas, enfim, depois eles devem editar, alguma coisa assim, né?
Tatiana chegou aí. Chegou. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ver se o pessoal do GDP se me Hum, manda aqui a lista atualizada. São muitos os profissionais, tá, Danilo? É até importante falar. A gente já tinha são, comentado algumas coisas, e sim, assim, o grupo é heterogêneo, é um grupo diversificado e graças a Deus, né? que bom. Que essa é a intenção, né, da gente estar aí trabalhando todo mundo envolvido na prevenção. Uhum. O apoio, né, que a gente tem recebido da diretoria também tem feito toda a diferença para a gente poder quebrar as barreiras, né, e conseguir vencer a dificuldade, né, da questão, né, da lesão. É um desafio. Isso aí. A lesão por pressão, ela é um desafio multiprofissional, né, Sheila? Que bom que nós temos toda a equipe multiprofissional É envolvida isso, é isso. e tudo em prol de um único ser, né, que é o paciente. Então, todo mundo que puder ajudar dentro da sua categoria profissional, sempre nós vamos ter benefício com isso, né? É isso aí. Que bom. É, Daqui a pouco as meninas devem estar aí também, né? A Adriana, Giana, a Adriana, a Jeane, Janice. nossa residente. Ah, aqui eu estou pensando já adiantando o Ah, expediente para a galera que já está aqui. Eu já poderia compartilhar com vocês, meninas, para a gente, né, daqui um pouco a gente vai oficializar, né, a abertura, mas eu posso já compartilhar o link pré-teste, boa, boa. porque tem sido enviado, eu não sei se a galera já fez, mas a gente está agora com esse novo modelo e eu acho que é bem interessante mesmo, né? Eu vou compartilhar, vou ver o chat aqui. Este Janice entrou, tem Beatriz, a Jennifer, Tatiane, Juliana Morim, Tá chegando. Adriano. O pessoal tá chegando. Pessoal, eu disponibilizei para vocês no chat o forms do pré-teste. Ainda não é a lista de presença, tá? Mas já é o pré-teste, que vai ser muito importante vocês preencherem, tá bom? O pós-teste vai ser enviado. Vou enviar hoje ao final, mas assim, o GDP vai enviar para vocês o pós-teste para vocês fazerem amanhã, tá? A gente sabe do horário, né? A gente vai ter um rigor, às vezes 5 minutos. O que que você acha, Danilo? A gente espera 5 minutos? O que que você acha? Vamos Né? Em esperar. respeito à turma que já chegou, né? Isso aí. Aí a gente espera no máximo 5 minutos e a gente começa a reunião. Acho que eu fui carregar uma apresentação aqui. Acho que eu carreguei a apresentação errada. Vocês estão vendo? Então, chega. Aqui, deixa eu dar uma olhadinha.
Ah, aqui tá diferente. Aqui tá estomias. Título, exemplo. Tobias, né? É, tá compartilhando direitinho, mas não é ela, não. Tá errado. E como que eu tiro aqui? É, coloquei um fundo aqui para mim, ó, não tá escrito Guardiões, mas ó, nós estamos aí a mãozinha. E aí a gente tem aqui a frase da campanha de prevenção de lesão por pressão que é, começou no dia 20 agora, a abertura. E aí a gente já fica bem. Acho que você está vendo minha tela agora, não é isso, Sheila? Agora tô, muito linda essa tela. Eu tenho que pegar a minha dos Guardiões, tá por aqui, escondeu de mim. Não, Essa aqui. nós vamos achar essa dos guardiões Porque aí. ficou Mas você linda. está falando, não estou escutando. Ah, não tá escutando? Não fala nada. Vocês não estão me escutando? É que não? Ei, Adriana? Sim, Ótimo. Tá escutando a gente? sim. Ah, Sim, legal. perfeito. Todo mundo escutando. Beleza, tá? Ótimo. Tá Qualquer bom. coisa, fala aí, gente. Você vê minha tela, Sheila, é isso? Tô vendo. Tá ótimo. Perfeito. Já está o slide, cuidados com a pele? Sim, né? Tô, tô assim. Falta 1 minuto para 7h30. Tá bom. Peraí. Só me pôs áudio. Deixa eu pôr meu telefone para carregar aqui. Pode entrar. Quem vai família? Aí a turma está chegando. Adriana Marques. É eu mesmo. Tudo bem, Adriana? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado. Foi bem. Meu pai não. Meninos, são 7h31. Vou esperar mais 4 minutinhos e começamos. Isso aí. Disciplina é tudo, né? Né, Danilo? Isso aí. Você que ensina. Mas a turma já está grande, viu? Pois é. Eu estou conectando para entrar numa aula aqui, menina. Eu esqueci que eu estou numa aula. É. Boa noite, tudo bem? À Hoje é o dia, noite. hoje é o dia de aula. Marinalva, tudo É. bem, Marinalva? Marinalva aí, tudo bem, Ei, Marinalva? Marinal. Você está falando, mas seu microfone está desligado. O meu foi?
O microfone da Marinalva está desligado. Acho que ela está falando alguma coisa, mas a gente não escuta ela. Oi, gente, boa noite. Estão me escutando? Agora Agora, sim. agora sim, Marinalva. É porque eu tive que entrar aqui fora de casa, então, assim, eu estou aqui meio perdida. Tá Mas bom. assim, a gente entende esses contratempos, viu? Mexer com essas ferramentas, elas são boas, facilitam a gente a fazer muita coisa, aprender muita coisa, Sim, mas a gente se embola um pouco, né? E eu também sou dessas. de Sou vez a em quando eu dessas. também me perco aqui. É, e tá tudo certo. Na época da pandemia, eu dava aula numa faculdade e a gente começou a ter que trabalhar mais com essas ferramentas. E no início eu passei muita dificuldade. E ainda passo. Ainda não tenho um domínio total, mas a gente vai usando e vai melhorando, né? Quanto mais a gente enfrenta, Ei, Adriana, olha, 4 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Pessoal, olha só. Oi. Quando dá eco, isso tem que silenciar. Geralmente, às vezes a gente está em duas ferramentas. Por exemplo, às vezes eu entro pelo celular e pelo computador, para poder uma parte ver de um jeito, outra parte ver do outro. Isso dá microfonia, sabe? E durante a apresentação, vai ser, sim, muito importante que todo mundo desligue o microfone. Mas, ao final, para perguntas, ou quando a gente começa, igual todo mundo chegou, né, no horário e tudo, é muito legal essa conversa, essa participação de todos, tá? Nós vamos começar a reunião, tá? Já deram 5 minutos, já temos aqui muitas pessoas já. Temos aqui agora, até o momento, 38 pessoas. Nossa listinha de inscrição, até a última hora que eu olhei, foi mandado para mim, tinham 147 pessoas. E dentre eles eu fiquei muito feliz pela quantidade e a variedade de profissionais, de colaboradores. E isso mostra a importância que todos estão dando para esse tema. Isso mostra também a importância que a diretoria tem nos dado, nos apoiado para trabalharmos juntos. Entendam, não é o Serviço de Cuidados com a Pele que atua junto, não é a Convatec, não é só a enfermagem. Para a gente ter êxito nesse evento adverso, que é a lesão por pressão, a gente precisa de todos unidos, cada um com sua área de atuação, cada um dentro do escopo de trabalho, da sua linha de trabalho, com certeza pode e deve contribuir com medidas de prevenção, com formas de facilitar e viabilizar o cuidado, e nós vamos estar falando isso no decorrer da programação, tá? É importante eu dizer para vocês que essas reuniões, elas vão ser gravadas, já estão sendo gravadas, tá? Foi um pedido do GDP, então, nossa parceria com o setor de gestão de desenvolvimento de pessoas tem trabalhado fortemente para o êxito desse trabalho, e eu agradeço a participação de todos. E dentro dos nossos agradecimentos, eu agradeço a presença do Danilo, enfermeiro, da Convatec,
nossa referência aqui de Minas Gerais. Ele é a pessoa que vai nos apoiar e vai nos dar o caminho, direcionamento e conhecimento sobre esse evento adverso, que é a lesão por pressão. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para poder a gente fazer alguns combinados e eu explicar como é que é o processo de trabalho dentro dos Guardiões da Pele, tá? Dentro desse programa de certificação. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu estou tentando aqui olhar no chat. Essa programação, eu queria até falar para vocês que é bem interessante. Vou compartilhar a tela. O sucesso da adesão de tantos profissionais, né? Aqui, eu tenho certeza que foi por um apoio e estímulo dos gestores, né? E dos colegas de trabalho que também já atuam e já participam dos Guardiões da Pele, eu tenho certeza. Tá todo mundo vendo minha tela, pessoal? Sim. Ótimo. Então, Sim. os Guardiões da Pele 2.0 é uma nova versão onde foi apresentada em 2024 com sucesso. Foi trabalhado junto com a Convatec, junto com o Danilo, a prevenção e o estudo desse evento adverso que é a lesão por pressão, desde prevenção e tratamento e todas as interfaces. É interessante dizer que, então, agora 2025, como uma forma, né, de atuação e de também fazendo parte do programa de prevenção de lesão por pressão, um programa que veio, então, fortalecido e desenhado junto com a diretoria, junto com a autogestão, junto com a coordenadora de enfermagem, que é a responsável pelo programa, pelo projeto de prevenção de lesão, a Betânia Claudiano. Então, nós incorporamos a versão 2.0, Guardiões da Pele 2025. Nesta nova versão, incluímos a participação de todos os profissionais, não só da enfermagem, do CTI. A gente já tinha trabalhado os Guardiões da Pele como equipe multiprofissional dentro do CTI, então não tinham só enfermeiros, não tinham só técnicos, não tinham só médicos, tínhamos nutricionista, psicólogos, assistentes sociais, todos juntos falando a mesma língua, pensando em prevenção. Na versão 2.0 dos Guardiões, nós estamos convidando toda a equipe multiprofissional, assistencial, todos os gestores e todos os administrativos. Gestores administrativos, profissionais que atendem, que trabalham, atuam na ponta da administração, todos os profissionais do complexo hospitalar, ou seja, hospital e maternidade, e também das UPAs, todas as UPAs. Então, hoje, é um momento de muita alegria do Serviço de Cuidados com a Pele, é um momento de muita alegria da alta gestão e também da Convatec, por compreender que vocês, os 147 inscritos, né, que provavelmente estão chegando aí, né, e agora eu não consigo ver quantos já estão, é muita alegria ver vocês aqui nesse horário, nesse tempo, né, se dedicando a esse tema. Então, o que nós temos para hoje, tá? Nós temos as boas-vindas, né? Então, aqui estou recebendo vocês e Betânia, logo que ela estiver presente, se puder falar aí para mim, vocês me avisem, tá? Que aí ela vai também falar para vocês. Bom, eu quero também apresentar. Pode falar, Danilo. Não, eu ia falar que a Betânia está presente, acho que ela se manifestou aí. Ah, Betânia! Então, gente, olha, agora eu vou dar a fala para a Betânia e depois eu vou falar um pouquinho do que vai ser abordado hoje, tá bom? Betânia, eu vou tirar aqui o compartilhamento da minha tela para poder te dar atenção e fala.
Betânia, pessoal, é a nossa coordenadora de enfermagem, é a coordenadora geral, e que tem estado à frente, alavancando a campanha da prevenção, abraçando e até, assim, vencendo a batalha, né, de estar à frente de uma campanha tão arrojada e que atende, né, e visa contemplar todo o complexo hospitalar e as UPAs. Então, Betânia, seja bem-vinda. Obrigada, Sheila. Obrigada, pessoal da Convatec. Eu quero agradecer todo mundo que está presente nesse novo desafio nosso. Acho que o Guardiões da Pele 1.0 foi um sucesso, né? Nós conseguimos, sim, angariar alguns resultados muito positivos e acho que é o que está motivando o 2.0. Acho que nós estamos aí, como a Sheila falou, com mais de 140 pessoas inscritas no projeto, mesmo que hoje essas 140 pessoas não estejam, né, dentro dessa introdução, nós ainda teremos a oportunidade de resgatar essas pessoas, porque eu entendo que todo mundo que está dentro do complexo hospitalar e UPAs compreende perfeitamente que a lesão por pressão é um evento adverso totalmente evitável e que é de uma relevância importante, não apenas pela sobrecarga de trabalho da equipe, mas principalmente pela situação social que uma lesão por pressão gera para o paciente e para a família. Eu acho que esse é o foco do nosso trabalho, né? É claro que prevenir ele gera muito menos sobrecarga do que tratar, eu não tenho dúvida disso. E é isso que eu quero trazer para todas as pessoas que estão presentes. A prevenção, ela gera muito menos trabalho do que o tratamento. Ela gera muito menos trauma do que o tratamento. Então, o foco desses Guardiões da Pele 2.0 é exatamente trazer e contagiar todo o grupo do Complexo Hospitalar e UPAs de que a prevenção é aquilo que é realmente a melhor solução para o paciente e para nós, né? Se eu consigo fazer uma prevenção adequada, eu não vou ter que fazer um curativo aí que vai me gerar 30, 40 minutos de dedicação para poder executar. Quero parabenizar a Convatec, quero parabenizar o Serviço de Cuidados com a Pele. Foi muita insistência, né, Sheila? Foram muitas reuniões para a gente poder chegar a esse nosso objetivo. A gente lançou uma campanha aí de prevenção por lesão nesse mês. Essa campanha, ela traz, sim, o apoio da diretoria assistencial, o apoio da diretoria geral, e eu acho que isso é extremamente importante. E acho que esse é o sucesso, né, dos Guardiões da Pele 2.0. Me colocar à disposição de todo mundo e agradecer. Eu acho que esse momento ele é de agradecimento, ele é de pertencimento e é de compreensão de que cada indivíduo que está aqui, ele conta e conta muito. E que cada ação, por menor que ela seja, ela tem um valor singular na vida do hospital, na vida das pessoas, que a gente não consegue mensurar em palavras nesse momento. Assim. Então, eu acho que a palavra que resume hoje todo esse movimento que nós temos feito aí em prol da redução de lesão por pressão no hospital é gratidão. É gratidão por vocês estarem presentes, é gratidão por termos parceiros, né, que estão envolvidos aí, como a Convatec, é gratidão por sabermos que temos profissionais que estão envolvidos nessa luta, e espero que aí, diante dos 4 encontros, né, que é o que vai fazer a certificação do Guardião da Pele, diante dos compromissos que esse Guardião vai assumir conosco, que todos vocês estejam muito engajados nessa missão. Não é uma missão fácil, mas é uma missão possível. Eu acho que o foco é esse, fácil não é, mas é extremamente possível essa missão. Então, parabéns para todo mundo que está presente, viu, gente? Muito obrigada. Obrigado, Betânia. Obrigada, Betânia. Então, vou compartilhar minha tela aqui rapidinho para poder a gente falar dos nossos trabalhos, né?
já tô compartilhando e nem percebi. Deu certo aí, pessoal? Deu certo, Sheila. Ótimo. Então, pessoal, olha, hoje o que vamos abordar? Nós vamos, então, as boas-vindas, né? Nossa coordenadora de enfermagem, ela nos recebeu e quero mais uma vez agradecer a todos que estão. Sei do tempo que vocês estão dedicando e o tempo hoje ele vale muito, né? Vale muito. E eu vou apresentar para vocês o programa, que é Os Guardiões da Pele, o cenário das lesões por pressão, e o módulo 1 vai ser falado sobre conceito, impactos, fatores de risco e escalas preditivas. O que é importante dizer? Precisa-se compreender o que é a lesão por pressão, para a gente conseguir opinar, propor melhorias. Então, não tem condição da gente sugerir qualquer tipo de melhoria sem entender o que é e como que ela acontece. Então, esse é o nosso objetivo para hoje. Agora vamos lá para a próxima. Ô, gente, tem hora que meu computador trava. Não Vamos lá. passou, não, Sheila. Não, né? Não. Ele travou. Vamos lá de novo. Vamos ter que fazer isso? Ai, agora travou. Bom, então, os Guardiões da Pele é um programa de certificação para prevenção de lesão por pressão. O objetivo é capacitar vocês quanto às práticas de segurança na prevenção de lesão. É importante dizer que todos os profissionais de saúde da rede SSA, administrativos, gestores ou assistenciais, todos que estão na rede SSA, entendam, compreendam e saibam o que é uma lesão por pressão. Isso não é só por um desejo nosso, isso também está previsto dentro da nota técnica da Anvisa. O Ministério da Saúde, ele diz que para que tenhamos segurança no atendimento e na prevenção e que a gente possa dar práticas seguras para a prevenção da lesão, a gente tem que ter pessoas que saibam o que é a lesão por pressão. Então, essa é a proposta da certificação, que todos saibam o que é uma lesão por pressão, como prevenir. Tá? A duração e a metodologia, nós vamos trabalhar com 4 encontros sequenciais, todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, e terminamos, então, começamos hoje e terminamos dia 19/11, e haverá formatura dos guardiões, todos que fizerem os 4 módulos terão, então, a formatura, serão considerados guardiões. Esse formato é online, no Teams, e a formatura vai acontecer no seminário de prevenção de lesão, no auditório do Centro Materno Infantil. Vocês vão ter formatura, festa de formatura. Estão podendo. Pode ter certeza, viu? Com muito carinho, nós contamos com vocês lá para poder a gente premiá-los. Bom, o que a gente espera dos Guardiões da Pele, né? Tipo, nem tudo são flores. A gente espera, pessoal, um time proativo, um time consciente, um time intencional, que depois que entender como a lesão por pressão causa sofrimento, como a lesão por pressão, ela reduz a qualidade de vida, impacta na vida da pessoa, impacta nos cofres públicos, impacta em tantos aspectos que vocês precisam e esperamos que vocês nos apoiem, que vocês atuem e que vocês sejam facilitadores dentro dos processos relacionados à lesão por pressão. Aí, olha, eu vi aqui o escopo dos profissionais. Então, nós temos técnicos de enfermagem, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, auxiliares de farmácia, recepcionistas, aqui gerentes, nós temos analistas fiscais,
nós temos fisioterapeuta, nós temos, deixa eu ver quem mais, outra especialidade que eu estou vendo aqui no momento. Nós temos, eu acho que eu falei todos que estão aqui. Acho que falei todos. Psicólogos, enfim. É um time, é uma turma. São os profissionais que atuam na SSA. E essa turma, cada um no seu escopo. Temos médicos também. A cada um na sua atuação tem e deve propor medidas de melhoria. Sheila, mas o que a farmácia vai ajudar? A farmácia vai compreender, entender quais são os materiais que precisam para prevenção. A farmácia vai escutar de uma forma especial quando vocês da ponta disserem que essa espuma não está boa. E aí vocês vão lá e vão fazer as queixas técnicas. Eu vou aprovar essas queixas técnicas. E aí eles vão entender, porque participaram e são guardiões, de que precisa agir no setor de compras. Precisa comunicar. E o que o profissional do compras ele vai fazer? Ele vai entender que as medidas de prevenção que forem solicitadas, elas têm muito valor na prevenção da lesão. E que isso reverte em muitos benefícios, inclusive em economia. Então, todos os profissionais. O secretário de ala, o que ele pode fazer? Quando receber o paciente na admissão, ele já não pode preencher uma cartilha educativa de prevenção e dar para o enfermeiro e falar, você já foi lá orientar? Ou ele não poderia preencher uma lista, eu estou falando das possibilidades, tá? Poderia preencher um formulário que esteja numa planilha de Excel. Olha, o paciente tem lesão? Vocês já olharam? Fala com o técnico aqui, vocês já olharam? Olha, precisa de olhar. Fala com o enfermeiro, vocês já olharam? Que eu vou pôr na planilha para vocês aqui, já vou adiantar. Ele tem lesão ou não tem? Ou então o paciente teve alta. E aí, eu preciso saber do desfecho. Aí lá está dizendo que ele teve uma lesão, estágio 3. Aí ela vai falar aqui, vocês têm que finalizar a planilha, ele teve alta. Como é que tá? A ferida melhorou? Aí a pessoa fala, o enfermeiro, olha, melhorou, cicatrizou. Então ela vai lá e preenche. O que eu quero dizer para vocês é que a responsabilidade, ela é de todos. O mudar o decúbito é de todos. Estar no setor é todos. Não é só do técnico, não é só do enfermeiro, não é só do fisioterapeuta, não é só do fono, não é só do nutricionista, nem só do médico. É de todos. E que todos aqui, enquanto guardiões, têm que deitar a cabecinha no travesseiro e pensar, eu posso contribuir sim. Com isso e aquilo. Na corrida de leito, é perguntado como está a pele? O que o médico pode dizer, contribuir? Além do exame físico lá no tórax, ele pode estar dizendo, avaliando a pele, ou conversando com a enfermagem, ou na corrida de leito, ele vai dizer, ou quando ele tiver contato com a família, você já foi orientado sobre como prevenir lesão? Gente, e esses pedidos, eles não são pedidos de capricho, são pedidos legais que estão previstos na legislação. Então, prevista a nota técnica que o familiar tem que ser educado, o paciente tem que ser educado, para ele colaborar com a gente na prevenção. Então, a prevenção é responsabilidade de todos. E dentro do cenário de lesão, nós temos dois setores que são os mais críticos. Na verdade, tem evoluído agora o terceiro setor, que é o poli. Mas aqui eu quero só apresentar números, o que não quer dizer que é incidência, que depois vocês vão aprender mais para frente aí, tá? Mas só dizer que existem setores que têm maior risco de lesão, de desenvolver lesões. E aí, esses setores, o cuidado com a pele, a diretoria e a coordenação, ela tem trabalhado com alguns projetos específicos, tá bem? E aí, agora, pessoal, contamos com vocês, futuros guardiões, tá bom? Agora vamos lá para Danilo. Vou parar aqui minha apresentação. Agora vamos para a aula de verdade, Danilo. Isso aí,
Isso aí. Bom, pessoal, boa noite a todos presentes. Primeiramente, meus agradecimentos especiais à equipe de cuidados com a pele, do Hospital Municipal de Contagem, do SSA de Contagem. Vocês já estão vendo minha tela, Sheila? Sim, perfeito. Já, Danilo, né? me perdoa só uma coisa. Pessoal, lá, Oi? gente, joinha. Perdoe só uma intromissão. Pessoal, eu vou mandar, já mandei, vou mandar de Vontade. novo o pré-teste. Todo mundo tem que fazer o pré-teste hoje e amanhã tem o pós-teste, tá bom? Tá no chat. E mais tarde eu vou estar mandando a Ah, lista de presença. Pronto, calei. isso aí, isso aí. Mas meus agradecimentos especiais, mais uma vez. A Convatec, ela fica muito feliz, né? Eu, particularmente, representando a empresa, fico muito feliz quando eu vejo iniciativas como essas dentro de um ambiente tão complexo que é o ambiente hospitalar, né? Perceber aqui a presença de profissionais, né? De profissionais envolvidos na causa, envolvidos na busca do conhecimento, podemos ajudar esse vida desde quando ele já está no ambiente de internação. O Guardiões 1.0 foi um sucesso, né? Foi uma grande iniciativa que realmente refletiu positivamente na assistência do hospital. E agora a gente traz uma equipe muito mais forte, né, para fazer uma nova versão, que é a versão 2.0, e que vem com um tema, né, Sheila? Com um lema muito bonito. Gostei muito do lema criado pelo grupo de pele do hospital. Diz assim, ó. Cada mudança de posição é um gesto de proteção. Olha que interessante, né? Então a gente já pega um cuidado, que é a mudança de posição, e a gente já entende isso como um fator muito benéfico para a gente proteger a pele do paciente de uma lesão. Então, parabéns, parabéns a todos vocês que estão aqui presentes. Eu espero sinceramente, que vocês sigam com esse trabalho aqui, né? Que a gente consiga concluir os 4 módulos com todos vocês que estão aqui presentes, porque eu não tenho dúvida que vocês vão fazer uma diferença muito grande na vida desses pacientes. Eu reitero aqui, inclusive, as palavras da Betânia, né? Que colocou aqui o paciente no centro do cuidado e entende que isso é muito mais que um problema assistencial. Isso pode ser, inclusive, um problema social. Ou seja, o nosso paciente ele pode ficar fora do contexto social simplesmente por causa de uma lesão por pressão. E é assim que nós começamos a nossa fala aqui. E eu convido vocês desde já, porque eu estou aqui com meu cronômetro aqui na frente, e eu proponho falar para vocês aqui mais ou menos em 20 minutos, mas o que eu vou fazer aqui nada mais é do que a colocação de determinados temas. Mas eu gostaria muito de ouvir a discussão, até porque aqui a gente está falando somente com profissionais que têm experiência, com profissionais que vivem a realidade da lesão por pressão no seu ambiente de trabalho, e essa discussão ela enriquece muito o nosso momento. Então, gostaria muito de ouvir vocês. Vocês podem fazer isso no chat, enquanto eu estiver apresentando. Depois que eu terminar de apresentar, vocês podem abrir o microfone para a gente poder bater um papo sobre isso aqui. Porque o mais interessante aqui é como nós vamos discutir as nossas ações para a gente cuidar do paciente e ele não ter uma lesão por pressão. Não deve ser novidade para vocês, mas vocês vivem isso na prática. A gente reconhece o prolongamento da hospitalização desse paciente quando ele tem uma lesão por pressão. Uma coisa. O paciente, quando ele tem uma lesão por pressão, ele tem uma propensão muito grande a adquirir uma infecção naquela lesão. E para a gente cuidar desse paciente depois que ele já tem uma lesão por pressão, necessariamente nós vamos precisar desprender de mais recursos. E aí eu estou falando de recursos financeiros e de recursos humanos. E isso envolve alto custo, né? Então, por isso que esses 3 pontinhos aqui, ó, prolongamento da hospitalização, maior consumo de recursos e alto cuidar dessa lesão por pressão, ela deve ser algo que a gente precisa pensar para a gente cada vez mais fortalecer a nossa proposta de prevenção. Danilo, E aí, quando a gente olha para o paciente... Oi? Danilo, perdão, é Oi, só porque Sheila? está cortando um pouquinho a internet. Aí, assim, sua visão, sua imagem está congelada. Aí, às vezes, corta um pouco a fala, sabe?
A internet. Desculpa, pode ser a minha internet mesmo. Pode Aí ser eu a não minha sei se internet. você Sheila, desligar a câmera, se ela é, melhora, não sei. tá bom. Pode ser que sim, viu? Deixa eu voltar aqui, deixa eu parar de compartilhar só um pouquinho. Olha aqui, desliguei a câmera. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. Tá bom. Vou voltar aqui à apresentação, tá? Voltei à apresentação. Vocês veem minha apresentação? Sim. Beleza. Então vamos lá. Eu dizia a vocês que essa diminuição da qualidade de vida, esse aumento da morbimortalidade, sobretudo, está relacionado diretamente ao paciente. Ou seja, nós precisamos pensar em que como as nossas medidas, como nossas ações vão contribuir para que esse paciente tenha uma qualidade de vida positiva e que a gente não deixe com que a morbimortalidade ela aumente dentro do ambiente hospitalar. Acho que eu estou com um probleminha aqui para passar. Espera aí, só um pouquinho. Desculpa, vou parar de compartilhar novamente. Acho que não está passando o slide não, tá, Sheila? Tá, você tá vendo? Agora sim, tá certinho. O slide. É, Danilo, agora você tá mudo e não tem os slides ainda não, tá? Tá bom. Agora eu vou. Vocês estão me ouvindo, né? Ok? Tá bom. Agora eu vou voltar a compartilhar, que eu acho que agora vai dar certo. Vamos lá, os probleminhas técnicos. Acho que agora você escuta, né, Sheila? Ótimo, sim. Beleza. Então, toda vez que a gente falar de prevenção de lesão por pressão, vamos pensar que o paciente ter ou não ter uma lesão por pressão dentro do ambiente hospitalar pode ser um marcador da qualidade da assistência multiprofissional. Ou seja, vocês viram que a Sheila apresentou alguns dados e futuramente nós vamos entender como que as nossas ações melhoraram a proposta de prevenção de lesão por pressão e, consequentemente, melhorou o indicador de qualidade. Então, quando a gente falar em medidas preventivas, nós vamos resgatar aqui esse consenso, que é o consenso da NPIAP, né, de 2019. Veja que o consenso ele é de 2019, mais especificamente de dezembro de 2019. Coincide com o advento da Covid, né? Quem de nós aqui não vai se lembrar que quando do episódio Covid, né, nós começamos a enxergar um pouquinho com um olhar diferenciado essa história de prevenção de lesão por pressão. Vocês vão lembrar que a gente mal colocava o paciente em prona, na posição de pronação. E aí, com o Covid, nós precisamos pronar. Evidenciou-se algumas coisas que a gente talvez não tinha enxergado. A gente começou a ter lesão, o Danilo, paciente começou a ter lesão com Danilo, dispositivo médico, O né? áudio tá Principalmente Danilo, após o uso de. Oi, o áudio cortou muito. puxa, eu acho que é a internet. É. Você também Ai, que está em pena. outro. Que pena. Vocês não estão me escutando, né, Sheila? Hora escuta, sabe? Dá uma cortada. Vamos Tá tentar mais uma certo. vez? Vamos sim, me dá só um minutinho aqui para eu tentar, então, Tá bem, mudar a internet aqui, tá? tá bem. Só para a gente ver se dá certo. Aí é bom que eu vou dando alguns recados aqui. Tá à Pessoal, vontade. ó, o pré-teste está colocado aí para vocês, todo mundo tem que fazer. Mais tarde um pouquinho, eu vou fazer a lista de presença, vou mandar a lista de presença.
É, tem algumas pessoas que estão me mandando, eu acho, deixa eu ver aqui, tem pessoal do GDP, eu não sei se está aí o Bruno ou outra colega, porque eu estou vendo aqui no chat, deixa eu ver. É porque tem algumas pessoas aqui me mandando no WhatsApp. Tem, na verdade, uma pessoa, uma colega que está no Paraná, gente. Olha que legal. E aí ela está tentando participar, não está conseguindo entrar, sabe? São 5 guardiões que estão no Paraná, gente, que chique. Deixa eu ver Olha, aqui. coisa boa. Eu mandei novamente o link, mas Tá certo. vamos lá, vou tentando aqui com ela. Tá bom. Vocês me escutam? Otimamente, Danilo. Ótimo. Espero que melhore um pouquinho agora. Vamos lá. Bom, então eu estava dizendo para vocês a respeito desse consenso, que é o consenso da NP&AP, e o consenso ele traz para a gente que 95% das lesões por pressão elas são preveníveis nas proeminências ósseas. Então, olha o tamanho da quantidade de porcentagem quando a gente fala em lesões preveníveis. Então, muito provavelmente a gente vai conseguir prevenir uma lesão por pressão. Nós só não vamos dizer que uma lesão ela é não prevenível depois que nós aplicamos todas as medidas preventivas no paciente e mesmo assim o paciente teve uma lesão. Então, isso nós estamos falando de 5%, né? É muito pouco. Então, muito provavelmente nós vamos conseguir sim prevenir uma lesão por pressão. Quando a gente olha para os dispositivos médicos, que são dispositivos intencionais, né, em que a gente aplica no paciente, aí sim, 100% das lesões por pressão são preveníveis. E a gente vai discutir muito isso ao longo dos nossos módulos, tá? Basicamente, como que surge uma lesão por pressão? A lesão por pressão, ela surge por dois fatores, que podem ser extrínsecos, aqueles que não estão relacionados ao paciente, e podem ser intrínsecos, aqueles que estão diretamente relacionados com o paciente. Então, quando a gente olha para os fatores intrínsecos, aquele paciente que tem a mobilidade reduzida, que tem a percepção sensorial reduzida, por qualquer motivo, sabe? Por uso de drogas vasoativas, ou especialmente também por doenças de base, como a diabetes. Aquele paciente que tem uma perfusão tecidual reduzida, ou seja, que a quantidade de oxigênio na região periférica ela está prejudicada, talvez por causa de uma patologia. Esse paciente também está em risco de desenvolver uma lesão. Os extremos de idade, né? Então, quem trabalha com o neonatal e quem trabalha com o paciente muito idoso tem que ter um cuidado especial, porque essas peles elas são muito sensíveis, então elas facilmente podem se romper se elas estiverem expostas a um fator prejudicial e, obviamente, o estado nutricional prejudicado. Talvez a gente tenha a presença de uma nutricionista aqui na sala ou de um nutricionista e a gente sabe o quanto que o fator nutricional ele prejudica a saúde da pele. E se nós temos uma pele com a saúde prejudicada, essa pele está necessariamente em risco de lesão. Mas quando nós olharmos para os fatores extrínsecos, que são aqueles fatores externos, que não necessariamente estão ligados ao paciente, nós vamos considerar basicamente 4 fatores, tá? Quais são eles? Primeiro, a pressão. A pressão nada mais é do que uma força aplicada perpendicularmente a uma região. E nesse caso, a região é a proeminência óssea. E aí, quando eu tenho uma pressão de uma superfície na proeminência óssea, eu vou ter o risco dessa pele lesionar, né? Então, aqui, por exemplo, nós estamos vendo um paciente deitado em decúbito lateral, e se esse paciente tiver aqueles fatores intrínsecos lá, se ele for idoso, se ele tiver emagrecido, se ele tiver com a pele não saudável por causa de um estado nutricional prejudicado, se a pele tiver ressecada, se ele não tiver uma boa quantidade de camada de gordura na pele, né? Aí nós vamos ter a proeminência óssea muito próxima da superfície, que no caso aqui é o colchão. E nesse caso aí, ó, a gente está vendo a região isquiática do paciente em contato com a superfície e a região trocantérica do paciente em contato com a superfície. Essa pressão exercida pela superfície nessa proeminência óssea pode causar lesão de pele e causar danos maiores à pele do paciente.
Onde que a gente vai encontrar essas proeminências ósseas? Nessas regiões aí que a gente está vendo, ó. Então, quando eu tenho o paciente na posição lateral, vocês vão conseguir perceber o paciente. Olha que interessante aí a cabeça do paciente, né? Então, a cabeça do paciente, deixa eu ver se eu coloco um ponteiro aqui para a gente ver. Vou colocar essa caneta. Então, olha para você ver aqui, ó. A cabeça do paciente quando ele está em decúbito lateral, então não deve ser diferente para você. Vocês já devem ter encontrado paciente com lesão na região da orelha por causa de um mau posicionamento, região do ombro, região esquiática, região trocantérica, região dos maléolos, região sacral, né? Então, quando a gente olha aqui para o paciente que está em pé, né, que mostrou para a gente aqui, essa região aqui, inclusive, é a região epidemiologicamente de maior incidência de lesão por pressão, né? Então, nós vamos encontrar isso também no paciente quando ele está sentado, né? Aquele paciente que não, que, vamos lembrar, né, tem a mobilidade reduzida, é o paciente que está em risco de lesão por pressão. Outros dois fatores internos podem contribuir para que o paciente tenha uma lesão. A fricção e o cisalhamento são exemplos disso. O que é a fricção? Nada mais é do que o deslocamento das camadas da pele em função de uma força exercida em sentidos contrários. Então vamos lá. Quando o paciente está deitado lá na cama e a gente pega o paciente e suspende o paciente na cama, esse fato de suspender o paciente, arrastando o paciente, nós podemos fazer o deslocamento das camadas da pele. Então, derme vai para um lado, epiderme vai para o outro, tecido subcutâneo vai para o outro lado, e aí nós vamos ter o cisalhamento, né? Essa pele vai cisalhar, ela vai romper, né? Essas camadas vão se romper e a gente vai evidenciar a pressão. É muito comum também a gente fazer a associação do cisalhamento com a gravidade, né? Então, aí, a gente não precisa nem ir para o paciente para lembrar disso. Nós mesmos, nesse momento aí, a gente está sentado na cadeira, né? E aí, daqui a pouco, você vai perceber que a gravidade está te empurrando para baixo e você estava numa posição, daqui a pouquinho você já vai ver que você está em outra. Você já desceu as pernas lá para baixo, já desceu o seu corpo lá para baixo, e isso acontece com o nosso paciente, né? Então, eu coloquei o paciente numa posição, fui lá no posto de enfermagem para fazer um procedimento, quando eu voltei, o paciente estava lá embaixo. A gravidade empurrou o paciente. Então, a gente chama isso de cisalhamento, né? Que é a capacidade da pele perder esse essa formação natural do tecido quando ela se desloca e promove basicamente a lesão. Então, nós já falamos de três fatores: pressão, fricção, cisalhamento. O outro fator, e que muito contribui para o acometimento da lesão, é o fator chamado microclima. O que é o microclima? Nada mais é do que a relação de temperatura e de umidade da pele. Então, eu vou dizer para vocês um dado do próprio NPIAP que fala para a gente que o aumento de 1 grau na temperatura da pele é quase 14 vezes mais danoso para a pele que o aumento de 1 milímetro de mercúrio de pressão. Então, veja só a importância da gente pensar nessa relação de umidade e de temperatura da pele. Eu estou querendo mostrar para vocês que quanto mais quente e mais úmida a nossa pele tiver, maior é o risco que essa pele tem de ter lesão, porque nós vamos ter aqui uma desestruturação das células corporais, especialmente da epiderme. E aí vamos pensar que paciente é esse que tem a umidade e a temperatura da pele elevada. Então, quando a gente pensa no nosso paciente, por exemplo, lá da UTI, vamos lembrar do paciente da UTI. O paciente da UTI, às vezes, ele está deitado numa determinada posição, né? Decúbito dorsal. E aí a gente tem o quê? Embaixo nós temos o colchão, que em alguns lugares é um colchão de plástico, é um colchão que já esquenta um pouco mais. Aí a gente coloca um lençol sobre o colchão. Aí, por cima do lençol, a gente coloca um traçado de plástico. Por cima do traçado de plástico, a gente coloca um pano, né, um tecido, para tampar o plástico. Aí nós pegamos o paciente e colocamos ele numa fralda de pano para poder subir, facilitar a subida e a descida do paciente na cama. E aí nós vamos lá e colocamos uma fralda no paciente. Vocês conseguem imaginar como que está a temperatura da pele do paciente na região sacral?
certamente essa temperatura está muito elevada. É por isso que a gente não pode nem pensar em colocar duas fraldas no paciente. É comum a gente ver isso, né? Às vezes o profissional acha que se ele colocar duas fraldas no paciente, ele vai estar beneficiando o paciente. Na verdade, não. Nós só vamos estar aumentando a temperatura da pele do paciente. E se esse paciente tiver uma diarreia, nós vamos ter essa umidade da diarreia muito concentrada entre a fralda e a pele do paciente. Ou seja, nós também vamos aumentar a umidade da pele do paciente. E aí é praticamente certeza que o paciente vai ter uma lesão por causa da alteração do microclima da pele. Então, nós temos sempre que pensar que o microclima da pele alterado é um fator externo que pode provocar uma lesão no paciente. Adicione isso àquele paciente que é obeso e que tem sudorese excessiva, né? Pode ter sudorese por causa do excesso de gordura, ou pode ter sudorese, às vezes, por causa de fatores intrínsecos, como, por exemplo, a febre, né? Então, às vezes, a gente tem um paciente febril, né, que está provocando sudorese por causa da febre e está alterando o microclima da sua pele. Então, o microclima alterado enfraquece o extrato córneo e diminui a resistência da pele. E aí a gente tem a lesão por pressão como consequência. Bom, se nós temos a lesão por pressão, nesse módulo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de identificar o risco que esse paciente tem de desenvolver uma lesão por pressão. Por isso que é tão importante, e o Hospital de Contagem faz isso muito bem, né, através da equipe de cuidados da pele, que é a implementação de protocolos. Mas vamos lembrar, tá, gente? Protocolo não é simplesmente um caderno ou um livro que a gente coloca um tanto de coisa escrita e coloca lá na gaveta, não. O protocolo, ele precisa ser uma ferramenta que a gente pratique no nosso dia a dia. E quando a gente fala de protocolo para prevenção de lesão com pressão, nós sempre vamos falar de um bundle de cuidados, que é o que vocês estão vendo na imagem. O bundle de cuidados nada mais é do que uma sequência de medidas de cuidados que nós devemos aplicar nesse paciente para que ele não tenha uma lesão por pressão. Então, nós precisamos avaliar a pele do paciente, identificar se ela tem risco de lesão. Depois, nós vamos pensar em superfície de suporte, em movimentação, em utilização de espuma multicamadas, em manejar a incontinência para a gente cuidar desse microclima da pele do paciente e nunca esquecer do papel da nutrição. Mas, especificamente nesse módulo, nós vamos tratar do risco que esse paciente tem de desenvolver uma lesão por pressão. E aí, eu tenho certeza que todos vocês, né, conhecem a escala de Braden. A escala de Braden, ela é mundialmente utilizada e ela tem a função de determinar qual é o risco que esse paciente tem de desenvolver uma lesão por pressão. Então, nós vamos sempre avaliar a pele do paciente e nós vamos também pontuar esse paciente dentro da escala para a gente entender qual que é o risco que ele tem, para futuramente a gente propor medidas específicas para aquele determinado risco, né? Então, quando a gente avaliar o paciente na escala de Braden, vocês estão vendo aí que nós vamos avaliar 6 pontos em especial, né? A percepção sensorial, aí eu já coloco para vocês aqui, deixa eu ver se minha caneta está aqui. A percepção sensorial, a umidade da pele, a capacidade que esse paciente tem de fazer atividade, a mobilidade, a nutrição e a presença de um fator externo, que é a fricção e o cisalhamento. Então, nós pegamos todos esses pontos e aí nós temos aqui dados que são bastante subjetivos, né? Para a gente identificar se esse paciente ele está ou não em risco. E aí nós vamos pontuando esse paciente até entender em qual é o risco que ele está estruturado. E aí nós vamos sempre pensar numa abordagem, né, diante da avaliação do risco, e nós vamos realizar essa avaliação do risco o mais breve possível. Então está aqui o papel, né, da equipe multiprofissional, especialmente do enfermeiro, de avaliar o risco que esse paciente se encontra o quanto antes, né, de preferência até 8 horas após a admissão, para a gente entender o que nós podemos propor para esse paciente. Então, a escala de Braden, ela me diz lá no final se esse paciente ele vai ter um risco moderado, um risco alto ou um risco muito alto. Ou simplesmente dizer que esse paciente está em risco,
né? Mas nós vamos chamar muita atenção para esse paciente que tem um risco muito alto, porque provavelmente esse paciente ele vai nos demandar medidas preventivas de maior complexidade. E aí a gente vai pensar nisso para não deixar o paciente ter uma lesão. Eu já estou finalizando, e aí a gente vai pensar agora especificamente num paciente na prática, né? Então, dá uma olhadinha nesse paciente aqui, ó. Paciente sedado, febril, faz uso de droga vasoativa, o paciente está com edema generalizado, ele tem queda na saturação de oxigênio quando a gente muda ele de decúbito, ele está fazendo uso de nutrição parenteral, ele tem a necessidade de fazer várias trocas de curativa ao dia, ele apresenta diarreia em grande quantidade, olha que ponto interessante para a gente pensar aqui, e é um paciente que tem a necessidade de trocar a roupa de cama uma vez no plantão, né? Então, nós estamos falando aqui de um paciente de 65 anos de idade, que é feminino e que é um pós-operatório de uma cirurgia grande, complexa, que é a pancreatectomia. Quando eu pego esse paciente e aplico a escala de Braden nesse paciente, claro que aqui não vai dar para a gente discutir todos os pontos detalhadamente, mas a escala de Braden traz para mim que ele ganha 1 ponto na percepção sensorial, 2 pontos na umidade, 1 ponto na atividade física, 1 ponto na mobilidade, 3 pontos na nutrição e 1 ponto no fator externo. E aí nós temos o score final desse paciente. Esse paciente, ele tem um score de 9. Então, nós temos o paciente com um risco muito alto de desenvolver uma lesão por pressão. Nem precisaria tanto assim a gente visualizar rapidinho a escala de Braden, né? Porque quando você pega o caso e lê o caso, você já consegue imaginar a complexidade do paciente e o tamanho do risco que ele tem de desenvolver uma lesão por pressão. Então, nesse momento, a gente já precisa pensar em medidas preventivas de maior complexidade para a gente impedir que esse paciente tenha uma lesão por pressão. Agora, se eu pego um paciente desse modelo aqui, ó, que é um paciente que tem 73 anos de idade e tem DPOC, aí nós vamos ter um paciente que é cooperativo, que é orientado, comunicativo, que é afebril, que anda ocasionalmente, né? Que frequentemente faz pequenas mudanças de posição de corpo, que tem uma dieta oral com boa aceitação, né? Mais da metade das refeições principais, recebe suplemento via oral, né? E não via parenteral, como foi o caso daquele outro paciente, e é o paciente que não tem diarreia. Quando eu pego esse paciente, avalio esse paciente e coloco ele na escala de Braden, aí eu vou começar a pontuar esse paciente. Então, ele vai ganhar 4 pontos na percepção, 4 pontos na umidade, 3 pontos na atividade, 3 na mobilidade, 3 na nutrição e 2 no fator externo. E aí nós temos um paciente com score de 19. Claro que é um paciente que a gente vai identificar que tem um risco, mas tem um risco muito baixo de ter uma lesão por pressão. Então, para que a gente quer avaliar se o paciente tem um risco alto, moderado, baixo ou muito alto na escala de Braden? É justamente para a gente saber o que nós vamos fazer com esse paciente, para impedir que esse paciente tenha uma lesão por pressão. E aí, quando a gente falar de medidas preventivas, de bando de cuidados, aí já vai ser assunto para os nossos próximos módulos. É isso, eu encerro aqui e a gente parte para nossa discussão sobre o assunto. Danilo, te agradeço, foi muito interessante e importante para a gente, né? Aí eu já tenho até palminhas falar sobre como acontece, onde acontece. Isso é fundamental. Ô, gente, vocês estão me vendo? É porque assim eu apertei aqui ocultar. E aí, de Sim, estamos vendo. repente, Estamos te ótimo, de vendo e te repente, ouvindo. ótimo, de repente eu não sei nada que está acontecendo. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Podem abrir o microfone. No chat aqui, eles pediram material para compartilhar, para estudo. Eu vou enviar para vocês, Ótimo. gente, dentro do grupo do WhatsApp, tá? O grupo está aí o convite, o grupo do WhatsApp de Os Guardiões da Pele, tem aí o chat. E aí temos também o link da lista de presença.
Bom, espero que todos tenham feito o pré-teste, né? Então, vamos lá. Quem não conseguiu fazer o pré-teste, vai fazer o pré-teste. Amanhã chega o pós-teste, né? Bom, eu queria, então, agradecer, Danilo, agradecer a todos vocês que estão presentes. Entendam, né? Conhecer por que a gente fala tanto que a troca da fralda é importante, por que a gente fala tanto que muitas fraldas abafam a região, porque elas interferem no microclima, eles deixam muito quente, o paciente transpira, e no meio do plástico, imagine você enrolado num plástico. Eu fico assim, né? Eu gosto de colocar um pouco a situação, às vezes, um pouco exagerada, mas é isso, muito plástico, ele vai estar atrapalhando, certo? Vai estar abafando aquela região. E aí, então, o paciente vai transpirando e aquilo vai aquecendo e a pele vai perdendo a força, vai rompendo, vai dando dermatites, de repente virou lesão por pressão junto. Isso tudo que o Danilo falou. Então, existem os fatores. A pressão, como ele falou para vocês, então o corpo, a estrutura óssea apertando, espremendo a pele na superfície, e nós temos ainda a umidade, e ainda o cisalhamento, a fricção, que é o corpo, é a pele estirando. Eu ia falar que ia trazer um elástico, então assim, a pele vai estirando internamente e esfregando na cama. Isso desgasta, isso vai rompendo microvasos, vai comprimindo, vai inflamando essa pele e ela vai morrendo, né? Vai tendo uma oclusão pela pressão, oclusão dos vasos sanguíneos, tudo aquilo que Danilo falou. A escala de prevenção, ela é aplicada pelo enfermeiro. A escala de prevenção, a escala de Braden nos adultos, a escala de Braden-Q para as crianças e a Braden-Q-NEO para os neonatos, a escala de ELPO no bloco cirúrgico, são escalas que vão pensar no fator de risco que vocês aprenderam hoje e vão numerar se ele tem muita exposição da umidade ou não tem muito, se ele alimenta bem ou ele não alimenta, se ele movimenta, se ele sai do leito ou não sai. Então, a escala, ela ajuda a gente a tomar a decisão de fazer muito cuidado e aplicar muitos dispositivos de prevenção em quem precisa muito, e aplicar menos dispositivos e um cuidado relativo para quem não precisa nada. Então, essa é a lógica, ok? E agora, para finalizar, quem quiser poderia abrir a câmera, eu queria tirar uma foto. Hoje nós temos aqui 69 Sheila. guerreiros. Pois não, Clarice? Eu queria. Clarice. Fica à vontade, Clarice. Eu queria só, Sheila, reforçar em relação a essa questão do microclima da pele, que é por isso que a gente enfatiza tanto com os meninos lá no CTI também, a respeito da troca da fralda, independente se essa fralda tem xixi ou não. Né? Que é o que a gente tenta e que a gente trabalha com eles. Que mesmo a fralda, usar a fralda única, e mesmo que essa fralda não tenha xixi, não justifica esse paciente ficar com essa fralda aí 12 horas, às vezes até mais, porque a fralda tá limpa, né? A gente, às vezes, fica com aquela coisa assim, mas vai jogar a fralda fora, a gente não é, a gente está economizando para futuramente a gente não gastar com cobertura e não trazer um prejuízo para o paciente, né? E aí é por isso que a gente reforça tanto essa questão de trocar a fralda, mesmo com a fralda limpa. Sim, isso, Clarice. Né? Não é isso, Danilo? O que acontece? Não vai trocar de 2 em 2, de 4 em 4, mas ela precisa ser trocada com certa periodicidade. Por quê? Vocês perceberam que a lateral da fralda é plástico puro? Vocês perceberam que se vocês exagerarem na pomada, você vai abafar, vai impregnar os flóculos, né, de absorção. Então, assim, ela precisa ser trocada, né? Não com uma frequência alta, mas ela deve ser trocada. Agora, apresentou eliminação, aí de fato tem. Outra coisa que Clarice tem aí uma experiência ótima do CTI2, múltiplas fraldas, a lateral fica
com a dermatite. Vocês podem reparar, gente. Múltiplas fraldas. Ainda põe um fraldão. É muita coisa quente. E aí, só falando um outro ponto, o fraldão não foi feito para mudança de posição. O que foi feito para mudar paciente é traçado. E o traçado, eu vou falar isso em todos os módulos. O traçado, ele deve ser colocado da altura do ombro até a raiz da coxa. E não colocar na cama toda como se estivesse protegendo a cama. Você pode até colocar um lençol que vocês precisarem para proteger a cama. O traçado, ele é um material que fica do ombro até o quadril, tá bem? Então, finalizando, vamos tirar uma foto. Se vocês quiserem câmera aberta, ok. Se não quiserem, eu vou entender, né? Por causa do avançar da hora. Quero agradecer a todos, que todos tenham feito aí o pré-teste, que tenham preenchido a lista de presença. Miris, eu estou tão feliz de você estar aqui. Presente para mim, gente. Conheço a Miris há 17 anos. Que é isso? É uma amiga querida demais. Nossa, gente, Miris é do PS, é do plantão noturno, vocês estão entendendo aqui? Eu falo Miris porque é que eu mais, né, tenho contato, mas aqui temos, ó, tem Tracy, tem Priscila, tem a Janice, né, o Antônio, Genesi, Juliana. Gente, eu vou tentar ler, será que eu consigo? É muita gente, tem 5 páginas de pessoas. Eu não vou conseguir falar, né? Nós estamos no plantão, hein? Por isso nós estamos aqui dentro do nosso descanso. Querida, no enfermeira descanso. Autorizou. Olha, que bênção. Gente, eu só quero agradecer e parabenizar, tá bom? E que possa gerar grandes frutos a participação de vocês. Eu quero uma última coisa. O guardião da pele é para escutar, entender o que vocês têm de dificuldade, para a gente poder levar para a gestão e fazer com que essa qualidade rode, que o cuidado rode. E só quem vai dizer se está dando certo, se está bom, se está ruim, são vocês. Então, não adianta a gente de fora falar. Então, assim, eu preciso que vocês olhem com esse olhar de amor e falem o que a gente precisa melhorar para a gente fazer junto. Obrigado. Vou tirar uma fotinha aqui, ó, de quem está aqui. E eu quero, Amanda, obrigada, Amandinha. Pessoal, Leia tá aí, gente, nossa guardiã 1.0, já aí 2.0 de novo aí com a gente. E é isso, 5 páginas de pessoas que eu não conheço aqui, ou outras que eu sou muito próxima. Tem, gente, é muita gente, eu tô aqui. Não, vou tirar foto das 5 páginas, espera aí. 3, 4, Samuel, 5, acho que é a doutora Ellen, que é a nossa médica do Cuidados com a Pele. Gente, só gratidão por vocês, tá? Claretice! Gente, obrigada, bom descanso para vocês, Obrigado. Não esqueçam da lista de presença, muito obrigada, boa noite. Ei, Claretice, tá de fora, Claretice tá lá. Eu vi, Claretice tá aí. Tá aí, Maria. Gente, João tá aí. Obrigada, pessoal, dando palminha. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Tchau, gente. Agora nós vamos